Boa noite, estamos de volta com o programa Ciência e Consciência. Esta noite, mais uma vez, com Nancy Trivelato. Prazer tê-la aqui de volta ao programa. Obrigada, o prazer é todo meu. Nancy é diretora científica da IAC, International Academy of Consciousness. Professora, pesquisadora, mestre em metodologia científica, enfim. Nancy, se eu ler o seu currículo aqui, a gente não faz o programa. Eu fico só lendo o currículo da Nancy. Então, entrando já no primeiro bloco do programa, eu gostaria de perguntar assim, de cara, o que é o estado vibracional? Perfeitamente. Que bicho é esse? Perfeitamente. Olha, eu gostaria de tomar um segundo para agradecer a oportunidade enorme que você nos dá. Poder conversar de estado vibracional com todos aqueles que estejam interessados. Olha, está ali, público, gratuito, e um tema tão importante. Excelente, obrigada. É um prazer estar aqui com todos, com você novamente. Então, estado vibracional. Bom, em primeiro lugar é explicar as sensações, o que é o fenômeno. O estado vibracional, na verdade, é um fenômeno que existe, é um fenômeno natural, é um fenômeno espontâneo. Muitas vezes as pessoas pensam que só existe estado vibracional se você produzir. Isso não está correto. É um fenômeno tão antigo quanto a projeção consciente, quanto o próprio sonhar. Só que quando nós falamos do sonho como fenômeno, 98% das pessoas, 99% têm sonhos. Está muito fácil de entender. Estado vibracional nem todo mundo o tem, mas muitos dos que estão nos ouvindo já tiveram. O que é? É uma condição na qual, por razões normalmente externas, variáveis até íntimas e energéticas também, que em geral a pessoa não controla, e aqui nós queremos conversar sobre como controlá-las, mas produz um efeito, estas variáveis, estas condições, no qual toda a energia, a bioenergia, toda a condição do corpo energético completo do indivíduo entra numa ressonância. Então produz uma frequência que estabelece aquela ressonância e o indivíduo, normalmente, ocorre mais comumente durante a noite, então muitas vezes se desperta sentindo aquela intensa vibração. Há pessoas que pensam que tem um terremoto, a cama está balançando. Essa é a condição mais comum. Mas a pessoa pode sentir isso em diferentes condições, não somente quando está se despertando, ou indo dormir, coisa assim, contudo isso é o mais comum. Então o fenômeno é isso, é essa sensação de vibração intensa pelo corpo todo. Às vezes é tão forte que a pessoa se assusta, tão forte que a pessoa pode chegar a ter medo. Só que o que acontece esse é um fenômeno extremamente positivo. Quando a pessoa experimenta um estado vibracional de verdade profundo, ela vai identificar que ela ficou feliz. O mundo continua igual. Os problemas estão iguais. A intraconsciencialidade, a intimidade dela é igual. Contudo, ela está leve, ela está feliz. Não tem nenhum nível de depressão, não tem... É como se tudo estivesse sob controle. O estado vibracional produz isto. Então, o que ocorre? Conhecendo o fenômeno, sabendo também que este é um fenômeno muito comum como um estado precursor da projeção consciente. Então, a iniciativa, o objetivo foi como criar uma técnica. A técnica, na verdade, do estado vibracional proposta por Valdo Vieira, a técnica que nós aplicamos. Outros autores, em outros momentos, tentaram criar técnicas para produzir o estado vibracional, mas nenhuma tão efetiva, nenhuma tão passível de controle, de autocontrole do indivíduo, tal como esta proposta por Valdo Vieira. Quando foi? Foi na década de 80, você lembra? Foi quando publicou o Projeciologia, já tivemos. Né? A primeira edição é em 86, então já é aí muito tempo que essa técnica está disponível para nós, para que nós possamos aplicar. O que ocorre? A técnica recebeu nomes diferentes ao longo do tempo. E então, chamou-se de circuito fechado de energia, circulação fechada de energia, mobilização fechada de energias, e a palavra fechada estava sempre presente, porque era o quê? Era a energia movendo dentro do próprio corpo do indivíduo. Por isso chamávamos fechado. Em outras palavras, a energia não sai, a energia não entra, é somente a própria energia da pessoa mobilizada. Só que estas expressões começaram a criar com o tempo um hábito. Por quê? Circuito fechado de energia, a pessoa já começa a dar voltinha. E não é exatamente a descrição da técnica. Para aqueles que estão nos ouvindo, o que ocorre é assim, vamos explicar o que é o estado vibracional de uma forma mais técnica. Nós temos nas nossas energias um nível de vibração normal, claro. As energias têm um movimento. Quando eu falo de energia, eu digo energia do corpo energético, nosso corpo sutil, nossas bioenergias. Bem, algumas pessoas sentem mais essa vibração ou essa mobilização energética natural em alguns chakras específicos, nos quais ela tem maior sensibilidade.
Contudo, se nós pararmos para pensar, nós temos milhares de chakras. Nós temos o nosso corpo físico, nós temos o nosso corpo extrafísico, sutil, algumas pessoas chamam de corpo astral, não é a terminologia que nós mais utilizamos, chamamos de psicossoma. E há energias unindo os dois corpos. Poderíamos quase como que colocar, claro que ninguém tirou fotografia disso, nem contou, mas a impressão, a intensidade dessas energias é tal que é como se cada célula estivesse conectada à paracélula do seu corpo sutil. Então, isso conecta os dois corpos, por isso nós estamos aqui. Eu e você e todos que estão aí nos ouvindo, o nosso corpo sutil, o psicossoma aqui dentro, e nós estamos totalmente conectados com o corpo físico o tempo todo. Quando dormimos, temos a projeção, saímos do corpo, mesmo que inconsciente, voltamos, sempre voltamos, por causa dessa conexão energética. Veja onde eu vou chegar. O que acontece? Cada uma dessas conexões tem a sua própria frequência de vibração. Colocando em palavras simples, o movimento natural da ativação de cada uma dessas energias. Só que elas movimentam-se, e nós vamos mostrar uma imagem para que as pessoas compreendam a energia que nós estamos falando. Cada uma destes links energéticos, dessas conexões, ela agita-se, move-se, vibra numa frequência diferente, num padrão diferente, num ritmo diferente e até numa qualidade, uma qualificação diferente. Por isso é que às vezes nós percebemos certos tipos de bloqueios nas energias, em alguns dos chakras, que nós quase que podemos identificar a origem do bloqueio, se é recente, se é profundo, se é de outra vida, se é um processo mais emocional, se foi um processo físico que gerou o bloqueio, devido a essa qualificação. Então, estão todas as energias neste movimento. Espontâneo, coloquemos assim, a pessoa ela trabalha às vezes com energia, ou mesmo quando se concentra ou está relaxada, aquilo muda um pouco, mas continua, cada uma no seu próprio movimento, desorganizado. O que nós fazemos então para chegar ao estado vibracional? Nós vamos organizar este movimento, organizar de tal forma que todas essas energias comecem a mover-se no uníssono, num movimento fluido, contínuo, ininterrupto, e isso vai pouco a pouco fazendo com que cada um dos chakras, e aqui nós vamos falar dos milhares de chakras, não estamos falando de 5, 6, 7 ou 10, estamos falando de todos. Cada um dos chakras começam a ter essa ativação da sua frequência, mas vai entrando numa tipo de uma ressonância, inicialmente ainda suave, mas aquilo vai não crescendo. E o que acontece é que, normalmente, é mais ou menos repentino, aquilo entra numa ressonância tão intensa, em que mesmo aqueles chakras ou energias que estavam menos ativas, elas se ativam. Então, começa a haver uma sensação da vida mover todas as nossas energias, e ela está também de uma forma completamente atípica, porque está nessa ressonância, e ela então começa um zzz pelo corpo todo. Só que um zzz não é só um tch. Como é que nós vamos fazer se nós não colocarmos sons para podermos explicar para as pessoas de uma forma simples? Claro que não faz som nenhum, por favor. Sim. Mas então o que acontece? Aí vem essa sensação muito intensa da vibração. E ela ocorre muitas vezes, como nós mencionamos, quando a pessoa está no estado de relaxamento, porque começa a ver a soltura do psicossoma, está lá completamente encaixado com o corpo físico. Quando começa a ver aquela soltura, as conexões energéticas se mobilizam, porque o corpo extrafísico está completamente interno, começa a se separar, as conexões todas entram numa movimentação. Aí desencadeia um estado vibracional normalmente espontâneo. À noite, por isso que geralmente Por isso é à noite. Geralmente ocorre à noite, devido a essa separação. O relaxamento, a coisa toda. Acaba trazendo essa percepção. Então, o que ocorre? Para produzir este fenômeno voluntariamente, há essa técnica que, como mencionei, chamava circuito fechado de energia, que é criar o quê? Um movimento contínuo da energia dentro do corpo do indivíduo, mas de tal forma que todos esses milhares de conexões energéticas simultaneamente estejam abarcadas neste movimento energético, sem nenhuma exceção de nenhuma parte e sem deixar que haja nenhuma interrupção. Tem que haver uma fluidez no movimento, porque esta fluidez vai garantir para nós a possibilidade mais certa de haver ou de sermos capazes de produzir esta
ressonância energética da qual nós estamos falando, que é a ressonância que produz uma ativação tal que nós vamos chamar de estado vibracional. Por que, Nancy? Precisa de uma liberdade energética? Precisa, para você isso? falou completamente. Exato. Então, um dos atributos, ou parâmetros, ou características dessa mobilização energética tem que ser uma fluidez, uma soltura da energia. Esta fluidez traz uma maleabilidade. Então, torna-se mais possível, ou mais fácil, nós conseguirmos mover todas as nossas energias em uníssono, por todo o corpo, sem deixar de lado nenhuma parte do nosso corpo energético. Eu vou fazer um parêntese e volto neste ponto que você tinha mencionado. Por que quero fazer um parêntese? Porque as pessoas que estiverem aqui nos ouvindo vão poder acompanhar bem de que tipo de energia especificamente nós estamos falando. Já está óbvio pela explicação dada que nós temos estas energias, bioenergias, que formam o nosso corpo energético. Nós podemos chamar de energossoma, também utilizamos a expressão holochakra. Estas energias que estão dentro do corpo, se estão em todas as partes, obviamente, ela está cheia, nosso corpo está cheio dela. Só que o corpo energético, ele não está totalmente coincidente com o corpo físico. Então, embora, se nós pudéssemos examinar o aspecto da energia sobre o corpo físico, nós veríamos que há um duplo energético para cada célula, tentando colocar de uma forma simplificada, nós também observamos que o corpo energético, em geral, ele fica ligeiramente maior. Então, ele vem um pouquinho aqui para fora. Expande, ele transcende. Ele transcende, exatamente. Ele está um pouco fora do alinhamento do corpo físico. Só que este percentual de energia que está aqui para fora, em termos comparativos, do quantidade, o manancial de energia que nós temos no nosso energossoma, ele é pequeno. Então, as pessoas, quando têm, por exemplo, clarividência, o que é mais comum de se ver é, na verdade, o energossoma. Vê-se como uma luz muito intensa, próxima ao corpo. E esta luz move-se, ela diminui, ela aumenta, ela vai para um lado. Isso é natural, é um movimento natural da energia. Isso não é a aura. A aura é um reflexo dessa energia. É o que eu ia te perguntar agora. É como se você tivesse essa energia, que ela é de fato que ilumina. E a aura é quase como se fosse um reflexo que demonstra este outro lado mais sutil. Sim, a consequência. É uma consequência. Então, obviamente, se você vai examinar a energia de alguém pela aura, você vê muito. Pela luminosidade aqui num ambiente como este, eu posso dizer que tão intensa é o tipo de lâmpada que nós estejamos usando aqui. Contudo, se eu quero examinar de fato a energia de alguém, eu vou direto ao energossoma, eu não vou ao efeito consequente. Eu vou observar o energossoma, como a energia flui, de que padrão, qual é a qualidade, qual é a intensidade, e dali nós tiramos informações sobre a energia do indivíduo. Explico isso porque agora, quando nós falamos de como fazer a técnica, a pessoa vai compreender melhor quais são as repercussões disso. Então, a técnica, voltando ao ponto que nós estávamos inicialmente, mover a energia dentro do corpo no uníssono. Se nós queremos mover essa energia de tal forma que fique um movimento linear e passemos por todas essas microconexões energéticas, às vezes eu chamo de vias energéticas, o que vai acontecer? Nós fazemos um movimento fluido, único, reto, que vai do topo da cabeça, não vai na metade, tem que ser do topo, até a planta dos pés, e ao chegar ele sobe. Então o movimento continua assim. Agora, nós propusemos uma nomenclatura diferente para esta técnica. Na verdade, foi um trabalho que eu fiz, uma pesquisa, e nós verificamos. Eu digo nós porque é uma verificação através do curso que nós damos, que é o Método de Especificidade. Já tivemos oportunidade de conversar com vocês aqui sobre este curso. Mas o que acontece? Eu e Wagner, que criamos o curso e damos o curso junto, nós estamos fazendo uma pesquisa derivada deste curso. A pesquisa chama-se Bases para Energograma e Despertograma. Como criar uma medição para eu poder medir a energia sua, a minha, de cada uma das pessoas e propiciar às pessoas uma capacidade de ter essa medição de uma forma mais objetiva, porque hoje é super subjetiva, é cada um de nós. Esse é o grande desafio, até da ciência. Claro, ainda mais falando de um aspecto sutil como é a bioenergia. Sutil
para a maioria da tecnologia que nós temos intrafisicamente. Mas nada sutil quando você assente e vê os efeitos dela, que é uma coisa bastante palpável, não é? Bom, comparando com o corpo físico, com a matéria, sim, ela é sutil. Ela é super sutil, exato. Bom, aí o que acontece? Esta medição, então, que nós queremos propor para medir energia e também para medir o nível, coloquemos assim para as pessoas que estão nos ouvindo, quando nós falamos de desperticidade, seria o nível de invulnerabilidade que a pessoa consegue ter às influências não positivas que possam chegar até ela através de energias, e com energias vem pensamentos, vem emoções, uma série de coisas que possa alterá-la. Seria uma proteção. Como se fosse a capacidade dela de estar protegida. Temos assim. Então queremos fazer uma medição disso. Então isso é uma pesquisa nossa conjunta. Só que ao longo desse trabalho todo, tive uma experiência muito interessante, que foi assim. Comecei a verificar que algumas pessoas, elas trabalhavam muito bem com esta técnica, só que, por exemplo, ela tinha uma capacidade de concentração e coordenação intensa do fluxo, de como a energia fluía. Mas ela não tinha, por exemplo, um bom ritmo. A condição da movimentação da energia se alterava muito. Então vai rápido, vai devagar, daqui a pouco salta, daqui a pouco foi contínuo. Então essa alteração era às vezes o que era o pulo do gato que interferia no resultado. A pessoa não conseguia um bom resultado, não conseguia chegar ao estado vibracional devido a isso. Então observei isso. Então, se divide assim. Você está lá no primeiro ano da sua observação, é uma coisa, daqui a pouco você começa a ver um padrão que se repete, um outro aspecto que o indivíduo não controlou, ou você se surpreende com um nível de controle fenomenal de um determinado aspecto da movimentação de energia e de outro. Então isso derivou uma outra pesquisa que eu gerei, que foi anotar todos esses diversos atributos, elementos, vamos colocar assim, elementos que têm de ser controlados nessa movimentação de energias para que ela seja bem sucedida. Porque se ela não está movimentando da forma correta, a pessoa tenta, e move. E ela não chega ao estado vibracional e ela não chega a obter os benefícios. Como a técnica é mover energia dentro do corpo, um nome muito mais lógico e muito mais autoexplicativo, que vai evitar engodos e enganos, foi o nome que propus, que é oscilação, porque é uma oscilação, é um ciclo oscilatório. Oscilação longitudinal, porque é ao longo do corpo, voluntária, porque a própria pessoa faz, de energias. Então, oscilação longitudinal voluntária de energias, houve. Então, este é o nome proposto para a técnica. Na verdade, na IEC, fora do Brasil, em todos os diversos países, isso já está 100% adotado, porque como é tão, vamos dizer, um nome que exprime tão bem a ideia, rapidamente, tanto alunos, quanto professores, quanto pesquisadores já tiveram facilidade em incorporá-lo. Eu também gosto do nome. Você gosta do nome? O Wagner costuma brincar, ouve, resolve. Então ficou aí um trocadilho. Então, perfeito. Então essa técnica, muito simples, mover energia assim para baixo. Simples, mas complexo. Eu, por exemplo, tento há 10 anos experimentar. Acho que sinto alguma coisa, tenho essa percepção, mas certeza absoluta não tenho. É muito complicado. Não é tão simples, por quê? Porque pega nas autocorrupções. Fazer um trabalho de energia como esse profundo, não dá para a pessoa ter máscaras. Se ela tem falsidades, principalmente com ela própria, coisas que ela não quer ver, pontos cegos, os bloqueios energéticos. Os bloqueios energéticos muitas vezes revelam esses pontos cegos. Então, quando ela começa a mexer com energia e começa a trazer aqueles bloqueios à tona, ela torna-se consciente deles, ela começa a mudar. E quando ela começa a mudar a sua forma de ser, ela se depara com um autoenfrentamento. Ela tem que ver quem ela é, ela tem que dar um passo adiante. E muitas vezes as pessoas recuam. A prática é uma técnica simples, subir e descer a energia, não podia ter nada mais simples, mas que todas as decorrências dela e também todos os elementos importantes que se controlam nela a faz complexa. Não difícil, mas complexa. Sim, tem o autoenfrentamento, tem que... tudo isso aí. Eu acho que vale a pena dizer para todas as pessoas que estão nos ouvindo, é assim, é difícil para todo mundo. Se fosse fácil, nós não precisávamos de criar trabalhos, pesquisas e uma série de cursos
para ensinar. Não é uma pílula. Não é uma pílula. Então não adianta a pessoa achar que vai fazer fácil, fazer bem feito. Outra coisa, então, se você me permite falar aqui assim, fazer fácil, dá para fazer de vez em quando está tudo bem. A pessoa está bem, a energia dela está bem, não há bloqueio, também está num ambiente positivo, nada vem contra ela, às vezes é uma fase da vida muito boa, é mais fácil. Mas, justamente se a técnica é para nos trazer uma condição de autocontrole, de força energética, de equilíbrio, não é para aplicar só quando a gente está bem. É para aplicar também quando nós estamos numa condição sob pressão e que precisamos nos colocar bem. Então aí vem o quê? Vem a necessidade dela treinar muito para que mesmo nas condições adversas ela consiga produzir bem. Se eu posso fazer um outro parênteses? Que eu queria fazer um paralelo, então, se você me permite, entre os benefícios do EV e o benefício da OUV. Olha que já separamos um pouco as duas coisas. EV é o fenômeno, seria o ponto máximo da OUV. Mas a OUV não é o EV, ela é o que fazemos para atingir o EV. Se nós fazemos para atingir o EV, nós temos uma série de etapas, passos, que nós vamos progredindo até chegarmos a esse ponto máximo que é o EV. Então eu costumo dizer que é assim, benefício do EV, essa intensificação máxima das energias, uma harmonização completa, naquele momento há pelo menos um desbloqueio daquela condição mais superficial, por isso ela conseguiu chegar no EV, mas a OUV, ela, devido a ser encaminhar o indivíduo para este processo, ela atinge benefícios paralelos muito profundos, que não dá para a pessoa atingir se ela só tiver EVs espontâneos de vez em quando. Ela precisa deste trabalho. Por quê? Quando ela faz essa mobilização de energia, ela vai ter algumas consequências. Vamos ver se as pessoas que nos ouvem aqui veem lógica nisso aqui que nós vamos apresentar. Primeiro, se nós fazemos esta mobilização da energia de tal forma que nós vamos ativando todos os chakras, a pessoa vai ficar mais parapsíquica. Ela fica mais sensível. Correto. Então, técnica para o indivíduo ficar mais sensível com as suas energias, mais parapsíquicas? Ouve. Já é um benefício. Já está um benefício da técnica em si. Outra coisa, desbloqueio energético. Ela não vai chegar nem próximo ao EV se tiver grandes bloqueios energéticos. Ela pode chegar a EVs parciais, em pequenas partes do corpo muito sutis. Que também já está no caminho. Já vai no caminho, mas não é o ideal. Não é o ideal. É muito bom, eu concordo com você que estar no caminho é bom, mas as pessoas se acomodam ali. Aí vira um problema. Aquilo que está bom vira um problema que, às vezes por ignorância, mas a maioria das vezes por acomodação a pessoa para. Preguiça, vamos falar a verdade. Esse é o ponto, preguiça. Mas então veja, quando a pessoa faz essa mobilização de energias, ela força um desbloqueio energético. Ao forçar o desbloqueio energético, o que vai ocorrer? Melhora a saúde física dela, melhora a disposição física. E, muitas vezes, processos energéticos de energias que estão estagnadas, com padrões específicos, aquilo no momento que se dissipa, quase que é, como é que eu vou colocar? Como se fosse uma terapia, uma autoterapia, mais profunda, eu digo, de que qualquer terapia que a pessoa faça. Porque ela tirar a raiz de algo que tinha uma marca, uma informação energética. Todos os nossos traumas de vidas passadas, nossas emoções, dessa vida também, aqueles padrões errôneos de pensamentos, aquelas ideias não tão cosmoéticas que às vezes ainda vai repercutir em tudo. Repercute em tudo. Até no mental, em tudo. Em tudo e cria padrões na energia. Assim, eu vou ter que chamar um intervalo. Perfeito. E no segundo bloco eu gostaria de dar continuidade a esses fatores impeditivos do estado vibracional e como nós vamos superar esses fatores. Até já! Estamos de volta com o programa Ciência e Consciência, neste segundo bloco, com Nancy Trivelato. E a entrevista hoje é sobre o importante tema do estado vibracional. Nancy Trivelato, temos o tema das autocorrupções, dos fatores impeditivos dessa situação toda que impede a pessoa de atingir o estado vibracional.
Ou seja, boicota o benefício ou os inúmeros benefícios do estado vibracional. Como retirar isso da pessoa? Como evitar? Incluí-los até. Interessante dizer aqui que estes pontos que nós vamos mencionar não somente boicotam ou impedem o estado vibracional, como dificultam a própria ONV, a própria mobilização de energias. E é por isso que a pessoa não consegue chegar ao ponto de liberá-los. Nós vamos mencionar alguns pontos aqui, quem sabe os mais críticos, mais comuns, mas é bom dizer que isso não é uma lista completa. Não é possível fazer uma listagem aqui exaustiva. Mas o que acontece? Ponto número 1, mais comum, são bloqueios energéticos. Mas há dois tipos de bloqueios. Um bloqueio energético é quando há um chakra específico, uma região específica do seu energossoma, do energossoma de um indivíduo, que ele tem energias muito estagnadas. Então, na hora que ele vai fluir a energia não passa por ali. Por que, Nancy? Por que o indivíduo bloqueia? O que é isso? O que acontece é assim. Normalmente, causa número 1 dos bloqueios energéticos é uma acumulação de energia. Então, as energias, como nós mencionamos no princípio, elas têm uma mobilização normal, um nível normal de frequência, de agitação, de movimentação daquelas conexões ligadas àquela determinada área, àquele determinado chakra. Quando o indivíduo começa a fazer uma acumulação energética, não permite que a energia flua, ou às vezes ele é drenado por ali, ou às vezes existe uma interferência externa, até de uma consciência extrafísica, que explora a energia daquele indivíduo baseada naquele chakra específico. Então, vem o estímulo. Vem o estímulo. Então, negativo. Então, são muitas possíveis causas diferentes que pode levar a esta fluidez inadequada da energia, que leva a uma acumulação energética. Então, vira como se fosse um bloco energético que move-se, a energia passa por ele, só que o nível da mobilização, a frequência daquela energia, ela está totalmente alterada. Por exemplo, uma coisa bem simples, eu senti raiva. Eu causo algum bloqueio? Provavelmente você causa um bloqueio generalizado. Porque quando foi, nós temos dois tipos de bloqueios. Tem este, específico, por razões tais como estas que nós explicamos, e pode gerar um bloqueio mais superficial, mais profundo, uma região enorme. Às vezes há bloqueios que nós sentimos no indivíduo, é como se você pudesse determinar a área exata, pequena, onde estão aquelas energias presas, e às vezes são profundos porque estão muito antigos. Quanto mais antigo, mais difícil de eliminar aquele bloqueio. Mas, como eu dizia antes, as energias passam por ali. Não quero que as pessoas erroneamente pensem que aquilo está tapado. Não está tapado. É uma alteração na fluidez da energia ali. É uma alteração no quanto aquela energia é intercambiada entre o corpo físico e o psicossoma, o corpo extrafísico. Então, o que ocorre? Este é um tipo. Agora, quando um indivíduo tem um bloqueio, se eu sentir raiva, ou se a pessoa tem um padrão, por exemplo, de personalidade que afete a sua energia, normalmente ela gera um tipo de bloqueio 2, que é um bloqueio generalizado. Como se toda a energia dela, de todo o holochakra dela, fosse um pouco presa. Então, aquilo que é suposto a ser leve, maleável, fluido, solto, torna-se rígido, viscoso, que não tem aquele nível de mobilidade adequada. Então, a própria energia que ela intercambia entre o seu corpo físico, que tem o corpo físico absorve energia de fontes distintas, e que ela vai intercambiar com o seu corpo extrafísico, o psicossoma, que também absorve energia de fontes distintas, e a energia em si, o próprio corpo energético, também absorve energia de fontes distintas. Então, são 3 componentes que formam o conjunto das bioenergias nossas. Tudo isso fica comprometido, porque ao essas energias não estarem fluindo, a quantidade da energia útil ao indivíduo é reduzida. Eu quero dizer às pessoas que as pessoas se preocupam demais que está com baixa energia. É muito raro alguém de verdade com baixa energia. Existe sim, mas é raro. A maioria das vezes, quando a pessoa se sente desvitalizada, o problema que ela tem é que a energia está dessa forma que eu estou dizendo, ela não está solta. Sim. Então a energia está ali, não é que é pouca, mas ela não está disponível. É uma energia que a pessoa não consegue utilizar, porque a energia está toda viscosa, grudada, dura. Travou. Aí então, por exemplo, nós vamos tentar ajudar uma pessoa a fazer a mobilização da sua energia para atingir uma alve, para chegar a esta soltura. E quando nós vamos fazer, nós vamos ver que aquilo é duro, é pedrado. É quase como se fosse pastoso, ao invés de ser fluido tal como deveria. Então você vai fazer essa mobilização e ela é pesada. Muitos de vocês sentem isso. Não tem nada de errado.
é a condição que está no seu corpo energético. Só tem um jeito de você resolver isso. Trabalha, né? Mover a energia, porque você vai pouco a pouco soltando. Aqueles nódulos vão se quebrando. Primeiro, aqueles mais superficiais, mais fáceis, mas não tem problema. A cada um que se solta, fica mais fácil de cada um de vocês moverem sua energia. É um caminhar. Exato, vai no progresso. Por isso que veja, quando eu coloco, a OUV tem benefícios específicos, que não é somente o EV. Nós nunca chegaríamos ao controle do EV se estivéssemos nesse nível de bloqueio completo. E se o desbloqueio é feito com a OUV em si é uma ferramenta incrível, que tem que ser trabalhada. Não é só para correr atrás do estado vibracional. Hoje em dia, um grande número de pessoas nós temos, principalmente membros da Conscienciologia, que faz o quê? Faz a OUV simplesmente com o objetivo de chegar ao estado vibracional. Então o indivíduo começou, está cheio de bloqueio, não foca nos bloqueios, não trabalha de fato como tem que trabalhar, não se concentra e já começa de cara desesperado para chegar ao estado vibracional. Então faz uma força, faz um estado de tensão, nós até brincamos que é o estado tensional. E este estado que a pessoa faz, buscando o estado vibracional, só a coloca cada vez mais longe do estado vibracional. Então não adianta brigar com isso. A primeira coisa é atingir a fluidez da energia. Que, aliás, fluidez é um dos atributos principais, exatamente, atributos primários. É um ponto essencial, desencadeador de uma série de outras consequências na mobilização de energia. Aproveitamos então explicar para as pessoas que quando nós falamos da fluidez energética, falamos dessa energia solta. Nossas energias não são 100% soltas, simplesmente porque nós ainda temos bloqueios da inconsciência, até da nossa falta de lucidez, a nossa não compreensão do mecanismo todo da vida, da existência. Quando eu digo mecanismo todo, eu digo evolução, nosso papel. Nós temos pontos cegos de nosso autoconhecimento, nós temos pontos cegos também num aspecto mais científico do conhecimento do que é a vida, o que nós estamos fazendo aqui. Temos bastante respostas, mas temos muita ignorância ainda. Mas é natural qualquer área de conhecimento. Exato. O que acontece então? Quando a pessoa ela começa a trabalhar as suas energias, ela vai se deparando com estes pontos e ela vai ver assim: nossa energia, como dizia eu, não é completamente solta, mas ela tem um percentual solta. Todos nós temos. Infelizmente, às vezes a gente acha a pessoa que fala, esse aqui não tem. Mas pronto, é um modo de dizer, porque está bloqueado. Mas eliminando os bloqueios, todos nós temos. Mas a condição mais saudável e ideal é que este percentual de energia solta, nós chamamos de energia livre. A energia livre do energossoma. Este percentual de energia livre, quanto mais você faz a mobilização energética, mais esse percentual aumenta. Número 1. Número 2. Se você faz de uma maneira mais profilática, mais constante, mais rotineira essa mobilização energética, nós não só vamos aumentar a nossa energia livre naquela específica sessão do exercício da OUV que nós fizemos, como também ao longo do tempo, a nossa energia de base, que é aquela condição mais permanente nossa, vai se modificando e o percentual de energia livre nosso vai aumentando. Fica uma pergunta: será que a prática desta técnica, de uma maneira profunda, como gera esta expansão das energias livres, pode propiciar até numa vida futura que nós tenhamos um percentual maior de energias livres, quem sabe nos deixando inclusive mais predispostos ao parapsiquismo saudável, à projeção consciente, de forma controlada, lúcida? A lógica me diz que sim. A lógica diz que sim. A lógica diz inclusive que isso propicia um estado de dessoma, desativação do corpo físico, morte física, mais saudável. Mais saudável, porque se as energias não estão todas presas, a soltura deste corpo físico é mais saudável. As pessoas pensam, mas se está tão solto assim, é perigoso? Não, é o contrário. É perigoso quando está travado, porque aí não tem flexibilidade. Se está maleável, você sai do corpo e volta, aquilo te dá uma liberdade extrafísica e uma liberdade energética enorme. E dentro dessa sua fala, me ocorreu de colocar a questão da perseverança. Porque tem gente que acha que em 15 minutinhos vai resolver o problema. A maioria das pessoas não. Há alguns felizardos que em 15 minutinhos conseguem bons resultados. Mas será que já não é um trabalho anterior? Provavelmente, ou uma circunstância da vida que levou a pessoa a ter um dia um pouco menos
carregada, porque, veja lá, claro que se o indivíduo tem uma vida extremamente estressante, se o indivíduo é muito descontente com aquilo que faz, e principalmente, muito mais que fatores externos, fatores íntimos, se é uma pessoa pesada, uma pessoa que guarda rancor, uma pessoa que tem raiva, uma pessoa que tem invejas, isso faz com que a energia vá cada vez fechando mais. E outra coisa, um indivíduo assim, muito egocêntrico, a fluidez da energia vai ser vai e vem, não, é vem e vem, vai só um pouquinho, e vem, e a pessoa acha que isso é saudável, ao contrário, isso é extremamente patológico, só traz problemas. Então nós vemos aqui que impedimentos básicos, por exemplo, os bloqueios que nós falamos, mas eu tenho que acrescentar aí a questão, por exemplo, da própria personalidade, falta de concentração, uma pensanidade inadequada, uma intrusão extrafísica, assédio, uma consciência extrafísica afetando o indivíduo. Muitas vezes, a pessoa começa a trabalhar com a outra. À medida que ela vai melhorando, as consciências extrafísicas que tiram vantagem dela não ter controle da sua energia, não querem que ela adquira aquele controle. Então começa a infiltrar as energias, essas consciências extrafísicas, me refiro a elas, começam a infiltrar suas energias naquele indivíduo para dificultar. Então veja, se já é para nós uma complexidade, nós movemos nossa própria energia, como é movermos nossa própria energia se ela já está carregada de uma outra energia que vem de fora e que tenta prendê-la? É mais difícil. É mais difícil. Se o indivíduo tem um tipo de vida que ele está, por exemplo, num ambiente muito negativo, ele acaba fazendo assimilações devido ao acoplamento energético com aquele ambiente, e ele não sabe limpar-se, quando ele vai tentar a mobilização, não é que está viscosa a energia dele, está uma pedra. Mas por quê? Não é a energia dele, é uma condição circunstancial devido àquela contaminação de energias que o indivíduo recebeu. Como é que você limpa isso, se esse é o caso? Agora, não tem uma via de mão dupla aí? Quer dizer, o indivíduo produzindo o estado operacional, ele também vai assistir a essas consciências? Tem. Ou não? Tem, mas não é tão simples assim, não. Por quê? Porque às vezes aquela consciência que está afetando o indivíduo, consciência extrafísica, dizemos aqui neste momento, ela é meio vítima também. Ela está ali numa condição que não está muito lúcida do que está se passando. Então, claro, se o indivíduo consegue melhorar a sua psicosfera e com esta melhoria vai também embarcar a psicosfera da outra consciência, pode ajudá-la, mas muitas vezes não é o caso, porque a outra consciência não quer a mudança. Ela se afasta, ela simplesmente se afasta. Então nem sempre é feito a assistência. A assistência seria feita mais com a própria exteriorização de energias. Entendi. Mas novamente, depende do caso. Nem todos vão ficar ali esperando. Agora você exterioriza para mim que eu vou esperar. Então são condições distintas. Bom, mas a autoassistência, pelo menos, aí sim. Isso eu ia dizer, mas veja, a ouve, e chegando ao estado vibracional ainda mais, é uma assistência a si próprio. E então, como é que é? E o nosso equilíbrio, qual o valor disso? Já está valendo. Se você está num ambiente, você consegue fazer um bom estado vibracional, você vai afetar o ambiente? Vai. Pode ser um percentual tão pequeno para um ambiente tão entrópico que faça muito pouca diferença. Mas, conforme as condições do ambiente, conforme o nível do seu estado vibracional, você pode, inclusive, criar uma harmonia no ambiente. Porque você também é um indivíduo que afeta a holopensenidade daquele ambiente como um todo. Então, as consequências aí, essas vertentes são enormes. Existe uma outra coisa que eu acho importante nós dizermos. Há um elemento que eu chamo de um energoplug assediador. Por quê? O que é isso? O que é isso? É assim. Há casos de pessoas que já estiveram por tanto tempo em uma condição de inter-relação, quase uma simbiose, de proximidade muito grande, com certas consciências extrafísicas, ocorre inconsciência intrafísica também, pessoas. Mas eu acho que o mais importante nós abordarmos o aspecto extrafísico aqui. Essa simbiose é tão profunda que, pouco a pouco, aquilo que aquele assediador gerava negativo na pessoa, pela sua proximidade e pela ação direta das suas energias, causou no holochakra, no corpo energético do indivíduo, uma marca. Por isso que eu chamo de um plug, porque fica uma matriz. Exato, um carimbo, aquilo que é como se fosse uma forma. Então o assediador, às vezes, ele, passado um tempo, ele quase que consegue acessar a pessoa de uma maneira muito rápida, muito fácil, às vezes até à distância. Controle remoto.
controle remoto, e é quase como se eu vou verificar a energia de uma pessoa, o assediador não está ali. Não há assediador ali. Só que, contudo, quando a pessoa move a energia, você vê que a energia tem uma interferência externa, embora não tenha assediador nenhum interferindo. Por quê? Esta ação, por tão longo tempo e tão profunda daquele assediador, gerou esse energoplug. Por que eu digo energoplug? Porque é uma matriz no energossoma. Nossa, parece um estigma, alguma coisa assim. E é um tipo de estigma, aí no caso do holochakra, ou às vezes chega até a ser um estigma do psicossoma, se é uma coisa mais profunda. Mas tampouco como é que a pessoa vai resolver isso? É com a UV, porque já é um desbloqueio mais complexo, é uma limpeza mais complexa, mas é justo a UV que vai fazer. Se nós pudéssemos fazer, vou fazer um paralelo aqui, uma analogia muito simples, mas eu tenho vontade que as pessoas compreendam muito bem isso, que é assim. Então. Imagine se você tivesse aqui diante de nós um tubo, e este tubo tem áreas em que tem, por exemplo, vazamentos, ou há áreas em que tem ali uma sujeira, um bloqueio, algo que está interrompendo o fluxo. Se você vem e você coloca, por exemplo, ar no tubo, se está cheio dessas interferências, quando você coloca o ar, aquilo não flui livre. Por quê? Porque há os impedimentos, então há turbulências. E também há pontos de estagnação. A mesma coisa é a ovo, só que não é um tubo, é um corpo energético. Mas quando você move a energia, ela está causando isso. Aonde há estagnações, bloqueios, pontos de drenagem, tudo isso vai interferir na fluidez da energia. Mas no tubo, o que você faz? Você aumenta a intensidade que você está colocando aquele ar ali. Até que vai forçando e começa a dissolver tudo aquilo. Analogia com uma coisa impregnada dentro de um tubo. No nosso holochakra, o que vai acontecer? A pessoa vai movendo a energia, movendo, e por isso que tem que ser reto, contínuo, até que começa a dissolver os bloqueios. É muito interessante porque, às vezes, antes de dissolver os bloqueios, a pessoa vai se tornar consciente deles. Porque vocês imaginem, se por muito tempo aquele bloqueio está ali, a pessoa se acostumou com ele em tal nível que ela não o percebe mais. Parece então, que faz parte da pessoa. Parece que faz parte. Quando a pessoa move a energia, há uma curva, há um desvio daquele bloqueio, mas a pessoa não identifica. Só que, se ela continua forçando, aumentando a quantidade de energia que ela move, quando aquilo começa a ser tocado mais profundamente, ela fica lúcida do bloqueio. Nossa, eu estou sentindo uma coisa aqui que nem é tão agradável. Claro, mas não tem nada a ver com a mobilização de energia. Não é agradável porque ela passou a estar consciente de problemas que já estavam na sua energia que antes ela não percebia. Neste momento, o que as pessoas fazem? Ui, está difícil, está desconfortável, vai. E para. Por favor, não parem. Não há... É aí que tem que insistir. É aí que tem que insistir. Não há contraindicação para essa mobilização de energias. Não há. Isso é um processo natural. Organização da sua energia. Então, se a pessoa para nesse momento, ela não tem. E por que as pessoas não chegam, às vezes, ao estado operacional? Porque ela faz o exercício de uma maneira supérflua, uma maneira em que não há profundidade, uma maneira que não está bem feita, porque ela justamente tenta desviar de tornar-se lúcida e enfrentar todos estes pontos de estagnação que não são estáticos, não é só como se fosse um tubo com sujeira. Aquilo representa para ela uma experiência de vida, um tencene, um processo, algo que acumulou aquela energia ali. É o corpo que está em jogo, o Exato. corpo humano, o corpo energético, ali, emocional, mental. Claro, porque embora seja energético, se for uma experiência que o gerou, há um fator de emoções, há um fator de situações encadeadas ou engatilhadas. As trocas que você falou. Até um fator kármico. Tem tudo isso aí. Bom, eu vou ter que chamar o intervalo novamente, Tá bem. a contragosto. E no próximo bloco, mais Nancy Trivelato, mais Ciência e Consciência. Estamos de volta com o programa Ciência e Consciência nesse terceiro bloco. Para você, meu amigo do Ciência e Consciência que está chegando agora, estou entrevistando Nancy Trivelato e o tema desta noite é o EV, Estado Vibracional. Tema que eu diria
mais do que importante, eu diria até fundamental dentro do estudo da conscienciologia, poderia até expandir dentro do estudo da vida. Para a vida da pessoa é importante o estado de pessoa. Saúde, né? Saúde, até para o pensene, a pensenidade da pessoa, esse equilíbrio holossomático da pessoa. Então, considero assim um tema base, né? A base para a gente construir alguma coisa. É a base de todo o trabalho, de fato. Sem isso, o resto tudo vira só teoria. Palavras, 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 sem nenhum respaldo de prática por trás. Vai ver essencial. Então, Nancy, antes da gente entrar na prática, que hoje aqui a gente vai fazer uma coisa diferente, uma experiência, eu até convido o telespectador, na hora da experiência, fazer junto, né? E depois comentar. Isso vai estar aparecendo aqui para você o nosso e-mail. Mande para a gente, né? Nos dê esse feedback da sua experiência pessoal, da sua vivência. Bom, Nancy, antes disso, temos aqui 2 importantes atributos que no bloco anterior a gente não falou, que é a quantidade e a velocidade. Qual você acha mais importante? Se tem algum mais importante? Aonde está a dificuldade maior das pessoas? É muito bom esclarecer esse ponto. Talvez valesse a pena dizer para as pessoas, nós vamos mencionar aqui os atributos primários, aqueles que a partir deles observamos outras repercussões e outros atributos e outros elementos a serem considerados. Obviamente não dá para nós aqui falarmos de todos. Foi muito bom você ter feito essa pergunta, porque estes são os mais complexos, talvez, para as pessoas controlarem. Aqueles que querem saber detalhes, olha, Journal of Conscientiology número 42. Ali vocês têm 21 atributos explicados em absolutos detalhes e com exemplificação, e às vezes um atributo que a pessoa não esteja fazendo bem feito afeta tudo. Prejudica. Há, inclusive, atributos, por exemplo, que é relaxação, ação, que o indivíduo está tão concentrado em mover energia que ele não permite que o estado vibracional sobrevenha. Então, eu já vi gente que não produz o EV por isso. Veja que ele próprio dificulta. Ele segura o EV. Ele produz um retesamento da sua energia enquanto ele movimenta. Só para dar um exemplo. Os mais complexos são esses que você falou. Por quê? Aumentar a velocidade do movimento da energia é muito fácil. E todo mundo consegue. Só que o que se passa é, este aumento da velocidade acaba trazendo para a pessoa um processo que é, na verdade, um embudo, em que ela pensa que está atingindo um grande resultado, quando, na verdade, ela está se distanciando do resultado. Por quê? Como assim? É muito importante esclarecer isso. E nós temos observado isso demais. Porque quando explicamos às pessoas, você move energia numa velocidade, a princípio, um pouco mais lenta, e você vai acelerando até fazer o seu máximo. Ninguém nunca diz que o máximo é supersônico. Onde está escrito? Mas as pessoas, elas acham que ela tem que chegar no máximo, que é uma velocidade, que aí ela vai chegar no estado de evolução. E ela entra naquele frisson, naquele desespero, e ela não chega. Por quê? Porque, veja a lógica. Quando a pessoa ela tem estes bloqueios e ela quer aumentar a velocidade, o que ela vai fazer? Ela vai reduzir a quantidade de energia para poder passar somente pelas energovias que já estão livres. Então, ela movimenta realmente rápido a energia, mas um percentual ínfimo. Quer que eu te fale uma coisa? Eu já fiz isso. Euzinho aqui. Aí fica bem no meio do corpo. Exatamente. Só um canudinho. Um fiozinho, isso. É aquele fiozinho, produz zero de efeito? Não produz zero de efeito. Não dá Qualquer um coisa efeito. que a pessoa faz com a energia dá algum efeito. Isso, mas é um erro. Eu já produzi muito esse erro. Mas fiquei isso já um não, bom tempo. isso não a aproxima do autodesbloqueio, não a aproxima da expansão das energias livres, não a aproxima do estado vibracional. Ao contrário. Às vezes até restringe. A minha experiência então, foi embora negativa. traga benefícios, não traz benefícios nesta área específica. Isso, eu não diria que foi negativa, porque tem um ganho. É uma vivência, é uma experiência, mas é uma coisa às vezes, restrita. Bem que nos traz experiência, mas o lado não positivo disso é que traz um vício. Sim. E na hora que a pessoa vai tentar reformular isso, então veja o que é a técnica, vamos entender. Primeiro, você vai fazer uma completa varredura, que é um dos atributos. Varredura quer dizer passar pela extensão espacial, em termos de espaço, completa do seu holossoma. De fio a pavio. De fio a pavio. Do primeiro fiozinho de cabelo aqui, ó, que é o topo do seu holochakra, perdão, do seu coronochakra,
vai pelo seu corpo todo até chegar na planta dos pés. As pessoas, no afã de mover rápido, o que ela faz? Chegou aqui e já volta. Chegou no joelho e já sobe. Claro? E cada vez aquilo vai importante, só que ela não percebeu. Isso interfere. Então, varredura. A fluidez nós explicamos. Se está solto, está fácil. Mas o que acontece? Ela começa a mover. A fluidez não é plena. Não só pela condição da energia dela, como pelas interferências externas, como nós falamos, às vezes intoxicação energética. Então, ela vai acelerar. A única forma de acelerar é ela reduzir a quantidade, para passar sem dificuldade. E aí ela pode ir supersônica. Obviamente, um modo de dizer que não é brincadeira. Ela pode ir muito rápido, mas sem eficiência. O que é que nós queremos? Queremos fazer a mobilização com um nível de profundidade, e profundidade aí é um atributo derivado da quantidade, que nós queremos que isto vá a todas as vias energéticas interchacrais que ela tem, de todos os milhares de chakras. E que isso passe, inclusive, por aquelas vias que passam por áreas que estão bloqueadas com energias estagnadas. Se ela move pouca energia, a energia vai desviar. Então ela tem que concentrar uma grande quantidade de energia para produzir um efeito grande. Então, às vezes, um ciclo que ela baixou e subiu a energia, com uma quantidade enorme, aquilo é um efeito gigantesco no holochakra todo. Até para desbloquear mesmo. E o desbloqueio é feito com a quantidade de energia, não é com a velocidade. Então, coisa número 1 a observar, quantidade. E isso daí a maioria das pessoas não observa. Então a pessoa sentou, ela não tem pressa. Não há que preocupar com velocidade, há que preocupar com quantidade. Claro que não pode ser tão devagar que não se vê nenhum fluxo. Mas veja, toma uma velocidade suficientemente lenta para o movimento inicial, contudo, ainda rápido o suficiente, às vezes até para produzir estado vibracional, por exemplo, isso aqui, ó. Por quê? Se a pessoa tem que fazer nessa velocidade, para ter grande quantidade, faça. Não há pressa, ninguém está correndo, não adianta correr para chegar. Respeitar o seu limite. Respeite o seu limite. E ela vai mobilizar. Na princípio, como regra padrão, é um pouco mais difícil, porque as energias estão menos fluidas. E nós vamos movendo, então nós vamos conseguindo fazer com que aquelas energias livres consigam se mobilizar. Então aquelas energias já soltas movem-se mais facilmente. Como a quantidade é grande, nós começamos a tocar nas energias que ainda não são tão soltas, mas nós fazemos com que aquela onda crie um impacto também nessas energias não tão soltas. E quando está fluido, o esforço com a quantidade diminuiu, a pessoa já está controlando, verá uma cadência. Está controlando bem. O que a pessoa vai fazer? Ela vai acelerar. Gente, não é de 0 a 15, é acelerar um pouquinho. Ela vai de 1 a 2. Então, aquilo que estava numa velocidade X, seja qual for, estava aumentando porque assim, um pouco pequeno. Então, um pouco mais rápido. Por que é importante? De 1 para 2, já subiu 100%. Já subiu 100%, exatamente. Já é um ganho expressivo. Veja lá o que acontece. Para a pessoa chegar num ponto de que ela mova essa energia de uma maneira intensa, ela vai chegar numa condição em que a velocidade, quando aumenta, se ela aumenta muito rápido, a quantidade de energia que ela estava movendo diminui. Então existe um atributo outro, além da profundidade que nós comentamos, que é derivado da quantidade, que é essencial. Eu colocaria que quantidade é o atributo número 1, que as pessoas não têm controle e não prestam atenção. Número 2, eu trago este outro atributo derivado, que é a consistência. O que é a consistência? É a pessoa ter a condição de, quando move a sua energia, ela manter a quantidade máxima que ela é capaz de mover naquele momento inalterada. Ou, numa hipótese melhor, numa expansão progressiva pouco a pouco. Então, vamos supor, você fez ali o seu esforço e você conseguiu mover um percentual X do seu energossoma. Quando você consegue mover aquele percentual X, você vai fazer com que, durante o decorrer de todo o exercício, em momento nenhum, aquela quantidade vai ser reduzida. Não pode reduzir. Poderá aumentar, mas não deveria aumentar no salto. Porque se aumentou no salto, alguma coisa estava errada antes. Ou você já podia ter aumentado e não aumentou, ou não estava dando a devida concentração, ou não estava dando o devido esforço. O que a pessoa lá quer fazer, facinho. É só um processo mental, que é mental. Só
pensa, mas não é só um processo mental. É uma ação real, efetiva. Só que não é uma ação com sono. Por favor, não mova o sono. Não tensione o seu sono. Quando a pessoa tensiona o sono, o que ela causa na realidade é assim. O impulso da vontade, da concentração, a ação que ela está conseguindo ali produzir, fica bifurcada. Ela perde-se, parte no soma, na tensão ao soma, e parte vai para o energossoma. Mas veja, ela tem que ir 100% para o energossoma, porque a sua ação é energossomática, ela não pode se dissipar no soma. Quando a pessoa tensiona o soma, ela produz uma sensação física. Certo. E ao produzir a sensação física, no final, quando ela faz ela checa as suas sensações, ela pode até ter mais sensações, mas o que adianta físico? Não é o chakral. E então, vai afetar a quantidade também. E aí, exatamente, na hora que desviou a atenção, bifurcou o foco da produção da sua ação, da sua manifestação, ela perde a quantidade. E aí, consistência também vai influenciar. Aí a consistência cai. Então é por isso que a pessoa, no decorrer do exercício, tem saltos, foi lá para frente, depois voltou aqui para trás. Na quantidade de energia que ela move, não pode. Entendi. Não pode, porque se ocorreu isso, é porque ela não está desde o início fazendo corretamente. E vem a relação com a profundidade também. A profundidade só pode ser atingida se a pessoa move um percentual mínimo X das suas energias. Às vezes as energias livres daquele indivíduo já correspondem próximo a esse percentual X. Portanto, em algum treino, vamos colocar ali alguns meses, a pessoa chega. Mas se a energia do indivíduo é muito bloqueada, aquele bloqueio generalizado que nós falamos, tem pouca fluidez, essa pessoa vai treinar por muito mais tempo do que alguns meses para conseguir mover aquela quantidade mínima de energias para ir uma profundidade maior. Então o que eu gostaria de dizer para as pessoas é assim: você vai estar concentrado no movimento. Quando você produz um movimento de um impacto mínimo, vamos colocar aí que você consegue uma ativação mínima, neste momento você vai sentir alguma coisa. Mas até que você chegue a essa ativação mínima, você provavelmente não terá nenhuma sensação muito ostensiva. Fica uma coisa muito difusa. Aí a pessoa pensa, mas eu estou fazendo? Eu não devo estar fazendo nada, porque eu não sinto nada. Mas não é que você não sente porque não está fazendo. É que você não sente porque a repercussão do trabalho energético que você está fazendo ainda não chegou no nível mínimo para você sentir o fluxo. Então não parem de fazer. Eu costumo dizer assim para as pessoas: há 3 coisas que nós temos que ter certeza que estão presentes para sabermos que você está fazendo. Primeiro, a pessoa tem que ter a decisão férrea que vai fazer. Então a gente chama isso do intento, que também é um atributo. E eu tive que colocar isso como um atributo, porque embora seja algo da intraconsciencialidade, sem isso a pessoa não tem controle da energia. Então é assim, eu quero. O seu querer tem que ser tão grande que você tira tudo da sua mente. Se o querer é fraquinho, entra preguiça, entra um movimento superficial, tem que ser um querer máximo. Se isso é possível, eu quero. Com este eu quero, você vai usar o seu querer como uma impulsão da ação. Esta impulsão da ação é a vontade, que é um outro atributo intraconsciencial que está em jogo. Então veja, querer número 1. Segundo, vontade, ação. Terceiro, atenção. Porque se a pessoa quer muito, conseguiu produzir a ação, contudo, dali 10 segundos ela dispersou, ela quebrou o exercício. Ela recomeça, mas é um recomeçar, não é um continuar. A condição ideal é a da continuidade e não das quebras e reinicializações. Então, muito importante entender isso. Com esses 3 atributos, se a pessoa de fato os está aplicando, não tenha dúvida, mantenha, até que vai ficar mais fluido e você vai poder começar a sentir. Concentre-se na quantidade, é a quantidade que vai trazer isso. Como um elemento indireto, a pessoa pode usar um outro padrão para saber se está fazendo ou não, que é o quê? Verificar o resultado depois. Na hora ela não teve sensação nenhuma, ela ainda não conseguiu produzir o estado vibracional, óbvio. Não só não sentiu a energia fluir, como não chegou ao ponto de sentir o estado vibracional, mas ela quando termina, ela vai perceber: eu estou menos cansada, eu estou mais relaxada, eu estou mais positiva, eu me sinto mais feliz, eu me sinto menos pesado, o meu nível de concentração aumentou. Algum referencial ela terá para perceber que algo mudou. Então é uma
indicação externa, paralela, do resultado que ela conseguiu atingir. Sim, ela identifica A situação toda. Então, quantidade é mais importante que velocidade. A velocidade deve vir pouco a pouco. O que nós conseguimos, às vezes, ensinar para as pessoas como aumentar a quantidade, e não é tão fácil ensinar, a pessoa aprende, só que o que ela faz, Tom? Eu gostaria de dizer isso porque é muito comum. E é uma autocorrupção quando a pessoa já sabe que não é aquilo. Ela moveu, está bem, começou até a produzir uma intensificação. Aí ela salta para uma outra velocidade, reduzindo a quantidade, porque ela acredita que somente em alta velocidade vai chegar ao estado vibracional. Estado vibracional não é sinônimo da velocidade do movimento da energia. Estado vibracional é sinônimo, sim, do nível de ativação que você conseguiu na sua energia como um todo e terá que ter um nível mínimo de ativação para que nós possamos chamar de estado vibracional, e é isso que nós medimos com as pessoas. E a partir deste nível mínimo, quando chega a uma ressonância grande, há um estado vibracional grande, ou um estado vibracional médio, que, claro, há muitas formas diferentes. Então, não é a velocidade que traz o estado vibracional, sim a quantidade de energia movida num dado período de tempo. Se ela vai mover muito pouquinho, por 1 minuto, é preferível ela mover lento, uma quantidade enorme, que ao final de 1 minuto, a quantidade completa, a quantidade total movida, foi maior do que muito rápido com pouca quantidade. Bom, Nancy, é agora. Então, chegou a hora da prática. Nós temos um desafio aqui para fazer, que é, eu vou tentar, aqui agora, nesse exato momento, produzir um estado vibracional e convido a você, meu amigo do Ciência e Consciência, que me acompanhe, ou melhor ainda, acompanhe a professora Nancy Trivelato nessa produção do estado vibracional. E depois podemos fazer uma medição disso. Tentar trazer aí algum feedback quanto aos foi? Atributos bem trabalhados ou não. Perfeito. Então vamos lá, vou pedir para o Ricardo diminuir as luzes. Você que está em casa pode fazer o mesmo, apagar a luz da sala. Então eu lhe explico então, que vou fazer o seguinte: vou me posicionar próximo a você, somente de uma forma que eu possa, nesse layout que nós temos aqui, eu possa sentir de uma maneira mais clara a sua própria energia. E o que eu lhe peço, que eu acho que é a forma de nós conseguirmos aproveitar aqui o nosso experimento, mas você também tem o máximo de benefício. Faça a sua ouve da maneira que você tipicamente faz quando faz o seu melhor. E então eu vou ter condição de verificar se há algo que não esteja bem trabalhado, quais são os atributos, etc. Que na verdade o que as pessoas aqui vão ver, não vão ver nada, né? Você mede energia, eles não veem nada, eu faço um sensoriamento, eles também não vão ver nada, mas o resultado disso é o que permitiu a nós chegarmos num nível de profundidade de pesquisa tal que derivou esta complexidade, este conhecimento dos elementos, não só da ouve, da circulação de energias, como do estado vibracional, que veja, isso não era conhecido até então. Vale a pena estudar, é uma informação nova. Então, são 6 anos de coleta de dados para chegar nisso. Então, usemos, não é informação já atingida. Tá bem? Vamos lá. Então, ok. Então, começa a hora que você quiser, tá bom? Então, muito bem. Então, vamos fazer uma análise.
Vamos? Bom, vamos lá. Teve algumas coisas interessantes. Eu também achei. Teve algumas coisas interessantes. Em termos de dica para você, teve um atributo simplérrimo, mas que não está assim, bem trabalhadinho. A varredura. Acho que até te surpreende um pouco. Você não traz até bem o topo da cabeça. Isso posso te falar que eu forcei até um pouco até mais. Você forçou um pouquinho, provavelmente você já tinha um hábito. Então, a energia não vem até o topo da cabeça. Agora, acontece o seguinte, Tom. Logo que você começou a mover a energia solta, ela era um percentual grande, a energia livre. Então, imediatamente as energias já começaram a funcionar. Isso é uma coisa que às vezes traz para a pessoa uma confusão. Por quê? Como a energia move muito rapidamente, ela já começa a sentir sensações logo ao princípio. Você sentiu sua energia mover logo ao princípio. Isso. Também é o seguinte, nós estamos aqui numa condição que não é a condição padrão sua, porque nós estamos, claro, imersos num campo energético, já estamos num acoplamento energético, a própria presença dos amparadores, então tudo isso pode até causar uma condição otimizada. Mas a energia estava tão solta logo ao princípio que o seu chakra nucal estava super ativado, você não sentiu, né? Não, o nucal não. Tão ativado, que ele era quase como se as energias, ao passar pelo chakra nucal, ele tinha uma repercussão, cada vez que passava. Então eu conseguia acompanhar perfeitamente cada movimento seu. Dicas então para você. Primeira, varredura. Vale a pena esmerar na varredura. Eu vi aqui em alguns fluxos e um pouco mais, mas em geral não. Quando você não faz a boa varredura, você deixa justamente a parte do cérebro um pouco não coberta com essa penetração total da energia. Então, sabe onde eu caí? Justamente na velocidade. Quando eu fui aumentar, o efeito diminuiu. A princípio, então, vinha num crescendo. Em termos de ativação de energia, rapidamente você conseguiu alguma ativação, porque as energias estavam bem soltas. Há alguns bloqueios que acabam impedindo a energia de fluir muito livremente. Quando você cresce a quantidade de energia, os bloqueios começam a gritar ali dentro, entende? Mas isso é o normal. Sentiu cardíaco? Eu senti cardíaco. Sentiu, né? Senti. Mas o cardíaco, bloqueiozinho. O cardíaco, ele tem uma repercussão, ele tem uma consequência. Há um outro ponto que antes do cardíaco já cria outros bloqueios, entende? Que é um pouco mais na região do abdômen. Mas isso se dissolveu ao longo do exercício. No final você já não sentia mais. Sim. Isso foi dissolvido. Só que o que acontece também? O que acontece é que a ativação que você chegou, se eu fosse dar uma nota, o ponto máximo dela, você esteve por muito tempo uma boa ativação da energia. Houve um resultado. Não só na mobilização, foi nítida como na ativação. Quantidade eu senti. Mobilização senti. Perfeito. Quantidade senti melhor quando você ajudou. Aí melhorou bastante. Mais forte, claro. Aí você pode sentir a diferença do que é a quantidade ideal. Agora, sentir dificuldade na velocidade. Com esse referencial que eu lhe dei, quando eu movo a sua energia, você tem que pensar, eu tenho que mover no mínimo aquela quantidade que a Nancy moveu. Mas aí o que eu ia te dizer é assim, o ponto máximo de intensificação que você conseguiu, ou de ativação, aqui seria mais ou menos, eu daria assim no nível 2, uns 40%. Quando você chega até mais ou menos uns 2,5%, ali nós já podemos considerar uma intensificação mínima para nós chamarmos de um estado vibracional. Então, eu quero dizer, você chegou raspando. Eu tanto não senti o estado vibracional. Eu senti ativação. Aquela hora que você falou, tá bom, eu falei, não, ainda não atingi. E depois eu forcei um pouco mais na velocidade, mas ainda não senti aquele formigamento. Agora, aquela ativação que você estava naquele momento ali, com o pico 3, se você achava que ainda conseguia um pouco mais, já é suficiente para fazer desbloqueio de todos aqueles bloqueios mais superficiais, mais recentes. E também outra coisa, Tom, é fazer a desassimilação simpática. Quando a pessoa está com energias impregnadas, isso que você fez já é suficiente para desassimilar. Já desassimila. Já desassimila, entende? E daí por diante, conseguindo uma quantidade, aí você vai nos bloqueios mais profundos. Mas foi um experimento interessante. Você está aprovado na obra. Todas aquelas vezes que você teve que ler o artigo até para nós planejarmos aqui a entrevista, se pagou. Eu também gostei bastante e gostei de participar como cobaia aqui. Conseguiu sentir, né? Como é que é o processo. Principalmente para o nosso amigo, para você que está aí, meu amigo do Ciência e Consciência.
Eu acho que a postura nossa também é um pouco nos ofertar com um certo grau de desprendimento, de soltura mesmo. Porque é o seguinte, olha, bloqueios eventuais todos nós temos. Aonde eu senti foi no cardíaco. Porque se há uma intoxicação energética, pensem bem, se nós vamos a um local onde a energia é muito pesada, você tem que trabalhar muito com energia ali, mesmo quando eu vou fazer a OVE, buscar o estado vibracional, nos primeiros momentos, pode ser 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, depende da intensidade daquilo, nos primeiros momentos há um certo nível de bloqueio. Por quê? Porque há uma energia estranha que ela está ali acoplada e impregnada. Só que a sua eficiência ao mover energia, primeiro causa desbloqueio. Muitas pessoas nesse desbloqueio têm processos como, por exemplo, bocejos, lacrimejamentos. Aí você fala, já cheguei ao EV. Não, você não chegou ao EV por isso. Você começou a desintoxicação. Começou a faxina. Exato, começou a faxina. Aí dá uns arrepios. Cheguei ao EV. Não, você aprofundou a mobilização de energias e aprofundou essa limpeza, essa asepsia completa. Dali por diante é que cresce e vem em estado vibracional. Mas tudo isso mostra aquilo que eu falei, as etapas da OVE, que você vai tendo benefícios ainda antes sequer de ter atingido o estado vibracional. Então o estado vibracional, claro, é uma meta, que o controle do estado vibracional mostra que nós temos, como você tem um painel de controle geral numa casa, dali você controla tudo. Pronto, quem controla o estado vibracional tem controle, é o painel geral das suas energias. Mas é o autodomínio. É o autodomínio. Mas ainda antes disso, há muitos outros aspectos que você vai controlando e vai atingindo benefícios e resultados. Eu acho que vale a pena esclarecer. E quanto à velocidade, foi muito bom você ter trazido o seu depoimento, porque assim, a pessoa tem que verificar qual é a máxima velocidade que ela consegue mover energia hoje sem perder a eficácia. Mantenha-se naquela máxima, não importa que a sua máxima não seja tão rápida. Com o passar do tempo, e é importante esclarecer que com o passar do tempo aí pode chegar a ser semanas, meses, para algumas pessoas pode ser um par de anos, mas com o passar do tempo, ela vai conseguir fazer com uma velocidade alta, sem reduzir a eficiência, a eficácia, a quantidade, a profundidade, o nível correto da varredura, a coesão correta da propagação daquela onda energética. Que na realidade, acho que é meio óbvio, né? Mas é bom dizer, ninguém quando move a energia deixou a cabeça vazia de energia depois do jogo. Não é isso. É como se você tem ali uma energia de uma quantidade X específica e você cria uma onda dentro dessa energia. Mas a intensidade dessa onda, o tipo da propagação, a amplitude, tudo isso vai trazer diferentes resultados. Mas é uma onda criada, né? Outra coisa que eu queria falar, Nancy, sobre a soltura energética que você me posicionou, deu o feedback. Desde o início da entrevista, eu estou sentindo uma certa soltura maior que o normal, isso. Você provavelmente numa condição como essa, assim, você tem que ter facilidade para sair do corpo. Fazer uma técnica projetiva, a gente às vezes tem vontade de pegar uma pessoa sem energia solta para trabalhar, que você vai para energia que você vê rapidamente frutificar. Você hoje é um excelente candidato, a gente não perde a energia de você para tirar você do corpo. Sair do corpo. Né? Muito bem, bom, muito bom. Antes de mais nada, Nancy, eu gostaria de agradecer sua presença aqui, foi muito legal, como das outras vezes. Eu acho uma entrevista, essa entrevista de hoje, para você, meu amigo do Ciência e Consciência, uma entrevista especial. O seu artigo, eu recomendo, vou pedir para o Ricardo, nosso editor, mostrar aqui a revista, o journal. Eu acho que uma coisa, desculpa te interromper, Tom, que valeria a pena também é nós mostrarmos para as pessoas que estejam aqui nos assistindo um procedimento visual do estado vibracional, um pequeno filmezinho, né? Podemos colocar aqui agora para vocês e as pessoas terão como entender um pouco melhor, não é para imaginar. Aquilo é simplesmente um recurso visual para ajudar a explicar. Sim, ilustra. Exato. Eu acho interessante também. Vou reforçar para você que está aí me vendo, acessar o nosso e-mail e enviar para nós o feedback, o retorno, a devolutiva dessa experiência. Eu me comprometo a encaminhar para a professora Nancy e para a gente ter uma situação aí, né? Convido a participar do experimento. Eu estou escrevendo um livro sobre estado vibracional, que eu vou chamar de Manual do EV.
E o manual do EV, eu convido todos que estejam nos assistindo, que queiram fazer perguntas, observações, falar sobre as suas experiências, que escrevam. O e-mail é ev@iacworld.org, que nós mostramos aí na tela, e ao enviar, o que acontece é que eu vou analisar aquilo e vou incorporar na redação do livro, de modo a procurar esclarecer a maior gama possível de dúvidas e variáveis que essa técnica, e dificuldades que essa técnica oferece, né? Poder abordar tudo. Estão convidados. É um livro até que falta, viu, Nancy? Está faltando. Tem essa lacuna. Aprofundar nisso também. Nancy, o que mais? O que você quer? É um encerramento. Estou abrindo um espaço para você. Eu quero agradecer. Infelizmente, um tema como este é muito complexo. Nós demos um curso recentemente sobre isso. O Wagner veio como participante também especial neste curso, porque ele apresentou sobre a pesquisa dele, que ele vai falar com vocês também aí numa outra entrevista, apresentar a pesquisa. E nós trabalhamos e falamos 9 horas sobre o estado vibracional. Faltou o feedback de todas as pessoas que nos enviaram por e-mail, foi: precisa ser mais. Então aqui o que nós fizemos? Foi uma tentativa honesta, sincera, autêntica, e eu espero que tenha atingido algum resultado, de desburocratizar, não complicar, não trazer aqui um monte de palavras complicadas que só dificultam. Esmiuçar, trocar em miúdos, para nós chegarmos de fato a um resultado. O que importa é o resultado, o que importa é a prática. Nós sabemos que aquilo que é simplesmente conhecimento teórico, que portanto está ali como sinapses do nosso cérebro acumulado, uma memória, mas que não tem a experiência para acompanhá-lo, isso é um conhecimento, muitas vezes é perdido até de uma vida para outra, e até no decorrer dessa vida, porque aquilo vai se mesclando, a memória vai se alterando, e também muitas coisas nós esquecemos. O que realmente é efetivo, o que realmente traz para nós um benefício evolutivo, de fato, são as experiências. Então, é por isso que aqui a tentativa foi de trazer para a prática, para, como dissemos, trocando em miúdos, e procurar ajudar a todos a atingir o melhor resultado. Eu convido a todos a não tentarem fazer shortcuts, atalhos. Não tentar atalhos, não tentar invenções, não tente mudar uma técnica que ela está aí porque ela já é a mais simples que existe. Quando nós estamos fazendo a verificação do nível de autodefesa energética do indivíduo, o que é autodefesa energética melhor que nós conhecemos? É a OVE. Ele mobilizar a energia, porque aquilo impede a entrada de outras energias e vai ao mesmo tempo fazendo a asepsia das suas próprias energias. Então a pessoa faz a OVE, até no experimento que nós depois até podemos fazer, aqui off-cameras, mas a pessoa faz a OVE e nós vamos fazer, como tentar penetrar o seu holochakra com as nossas energias. E aí nós vamos ver, penetrou 20%, penetrou 40%, penetrou 80% e eu tenho uma nota exata do nível de autodefesa. E a pessoa se defende. E a pessoa se defende, mas aí tem gente que na hora vê que está meio difícil e ela inventa. Então ela começa a pensar: não, vou dar uma esterilizadinha, não vou criar um campo, não, agora eu vou firmar em um pensamento tal. E é impressionante, ela saiu da OVE, a energia começa a entrar. E nós muitas vezes falamos para a pessoa: concentra, mantém firme a sua OVE, não se distraia, porque nós pensamos que a pessoa está se distraindo. E quando vamos ver, não, a pessoa mudou, ela inventou outra técnica. Essa técnica é excelente para a autodefesa energética. Você não precisa chegar ao EV necessariamente para já ter a autodefesa energética. Fazendo-a bem feito, já é. Aliás, se você está sob ataque, é normalmente mais complexo chegar ao estado vibracional. Mas eu queria compartilhar isso porque não invente. Autodefesa energética ouve. Por favor, vamos à prática. Entende? Então, sem atalhos, sem buscar estado vibracional instantâneo, arranjar uma forma tal. Tem pessoas que querem necessariamente fazer um movimento físico qualquer que lhe traz impressões que são mais impressões do fluxo sanguíneo, das alterações fisiológicas. Vale a pena insistir. Mesmo que você não esteja no estado vibracional, mesmo que não esteja tendo as maiores repercussões por enquanto, há benefícios, e são esses benefícios que ainda não são tão ostensivos, que vão pouco a pouco levá-lo a uma condição de maior percepção, lucidez, aos benefícios maiores do estado vibracional. Desejo os melhores estados vibracionais a todos. Obrigado, Nancy. Eu gostaria também de dar o meu depoimento aqui. Esse foi um programa prático, né? Pela primeira vez aqui no Ciência e Consciência, nós tentamos aqui algo realmente prático, porque a distância muitas vezes nos obriga
há uma postura teórica aqui no programa. E hoje não. Hoje nós partimos, mão na massa, e partimos para a prática. Então, eu achei excelente. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade. Gostaria de relembrar a todos o princípio da descrença. Então, a todos vocês, não precisa, não deve acreditar em nada. Faça a sua ouve, chegue ao estado vibracional por você, pelo seu mérito, e aí você vai tirar as suas próprias conclusões pessoais. Para você, meu amigo do Ciência e Consciência, espero que você tenha gostado, e semana que vem mais um programa. Até lá!